Shalom, irmão, shalom, irmã, Josimar Salum. Nós estamos estudando sobre a vinda de Jesus. E no vídeo anterior nós falamos sobre um sinal, praticamente o único sinal que Jesus disse que seria realmente aquilo que deveríamos observar para o fim do mundo. Falamos sobre o fim do mundo, não como a exterminação de tudo, o fim, mas de fato como clímax daquilo que o Senhor tem feito durante séculos e séculos em relação ao seu reino. E o sinal é este: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. E hoje eu quero falar rapidamente sobre a vinda de Jesus como sendo o ato derradeiro, o final de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E eu vou mostrar isso para os irmãos em Mateus capítulo 25, quando ele diz no versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele está falando da vinda de Jesus, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A vinda de Jesus, quando Jesus vem em sua glória, todos os santos com ele, nós vemos esta passagem sendo interpretada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos falar sobre isso adiante, mas ele diz, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vê que não há nenhuma menção ao céu, mas ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. E você pode ler os versículos seguintes do capítulo 25 de Mateus, versículo 35. Você pode observar, então, que Jesus fala de que quando ele vir em sua glória, ele vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Em João, capítulo 6, versículo 44, Jesus diz o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Versículo 54 diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós ouvimos falar dos últimos dias nas Escrituras, no Novo Testamento. Ouvimos falar da expressão últimos tempos. O dia do Senhor virá, o dia do Senhor, como um dia especial, que é o dia da sua vinda. E esse dia do Senhor, como dia especial, Jesus disse claramente que seria o último dia. Por que isto é importante? Vamos continuar para a gente poder ver. Daniel, por exemplo, no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando isso ocorrerá? No último dia. No último dia, Jesus disse, ele ressuscitaria a cada um de nós. De acordo com Paulo, lá em Tessalonicenses, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, no último dia. Que dia é esse? Mateus, capítulo 25, fala que é o dia da vinda do Senhor Jesus. Você lembra de Mateus 25, que citamos agora há pouco,
pouco que fala da vinda de Jesus, que ele vem e se assentará no seu trono. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Jesus disse em Mateus 25, não é? Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando isso ocorrerá? Ocorrerá ao soar da última trombeta. Quando a trombeta soar, diz a palavra de que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E de acordo com Daniel, uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 4, diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Que dia do juízo é esse? O dia do juízo é o dia da vinda de Jesus e da perdição dos homens ímpios. Mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, assim que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns de vós se percam, não querendo que alguns se percam, serão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor, que dia do Senhor é esse? O dia do Senhor em que ele virá. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, com a vinda de Jesus, com a vinda do Senhor, no dia do Senhor, o que ocorre? Os céus passarão com grande estrondo. A palavra que eu vejo nesses textos claramente é que a vinda de Jesus, que será no último dia, será o último dia da história. Antes, você tem uma série de acontecimentos, de profecias que as Escrituras falam, de palavras que as Escrituras mencionam, sim. Nós falamos de Apocalipse como a revelação de Jesus, e não simplesmente o livro que anuncia as coisas que ainda virão, quando, na verdade, este livro foi escrito há 2000 anos atrás, e muitas das coisas ali já se cumpriram. Mesmo Mateus 24, nós já estudamos isso, se cumpriu, mas fala do último dia, fala do dia da vinda do Senhor, fala do dia de juízo. Que dia é esse? Este é o dia em que o Senhor encerra a história. Não há nada depois para acontecer da vinda de Jesus. Por que isso é importante? Por que isso é essencial? É que nós não podemos criar eventos, tentar procurar textos da Bíblia para dizer de coisas que acontecerão depois da vinda de Jesus, quando, na verdade, a vinda de Jesus, no último dia,
encerra todas as coisas. E aqui, esse texto de Pedro é muito claro, o texto de Mateus 24 é muito claro, e todas as escrituras são muito claras. E no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, fala da 7ª trombeta. Há uma corrente que diz que aquela última trombeta de 1 Coríntios 15 não é a 7ª trombeta. Nós não vamos entrar em detalhes, porque o nosso compromisso é anunciar e ler e explicar, na verdade, deixar a Bíblia explicar aquilo que a própria Bíblia fala. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, fala da última trombeta. E o que diz? E tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A 7ª trombeta não diz que o Senhor vai reinar em 1000 anos na terra. Não, o texto diz, na última trombeta, quando a última trombeta é tocada, os reinos do mundo vieram a ser do reino do nosso Senhor e do seu Cristo. É o fim da história, de acordo com Mateus 25, que fala que o Senhor vem na sua glória e ele se assenta no seu trono. É o grande trono branco, como muitos afirmam, de Apocalipse. É o final da história. Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. E abriu-se no céu o templo de Deus. O templo de Deus, irmãos, é a igreja. O templo de Deus é a igreja, como diz a Bíblia claramente em vários versículos do Novo Testamento. Eu quero terminar essa parte dizendo o seguinte: nós aprendemos muitas coisas que nós não pesquisamos nas Escrituras para saber se era realmente assim. Você está ouvindo algo que vai destonar dos filmes que você já ouviu. Há poucos dias alguém me mandou um filme do arrebatamento da igreja. Esse é outro assunto que vamos falar sobre isso, não é? A Bíblia fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar dezenas de versículos, vários textos falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra arrebatamento, como se interpreta por aí, só aparece uma vez, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e temos que estudar para saber o que significa esse arrebatamento. A vinda de Jesus. Jesus vem. Jesus vem, diz a palavra em Mateus 25, e ele se assenta no seu trono para julgar as nações. E agora ele vai dar a recompensa aos seus profetas, como diz aqui o texto de Apocalipse. E esta visão extraordinária da vinda de Jesus não tem nada a ver com ir para o céu, não tem nada a ver com que Jesus vem buscar a sua igreja. A Bíblia não ensina isso, irmãos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz sim que ele vem, que ele vai julgar as nações e os que estão à sua direita vão receber por herança, não o céu, mas o reino de Deus que está preparado antes da fundação do mundo. Vai herdar o reino de Deus, não é o céu, o reino de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Deus te abençoe, até a próxima. Paz.